Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, uma boa noite a todos. Estamos juntos mais uma vez na nossa aula ao vivo, nosso encontro semanal. E nós tivemos que mudar o tema da nossa aula ao vivo. Nós íamos tratar uma série de coisas da atualidade, menos importantes, menos urgentes, porque finalmente nós temos agora um documento que estava esperando ser compilado, pronto para você estudar. Recebemos esse documento ainda hoje e é de extrema urgência que você então estude esse documento. Nós vamos dedicar alguns dos nossos encontros para o estudo desse documento que está aí na página do site padrepauloricardo.org. Se você está seguindo a aula ao vivo, né, no nosso site, você tem logo embaixo o link onde você pode baixar um documento em PDF de 33 páginas. O documento é Maio de 2012, a nova estratégia mundial do aborto, né? Você tem o PDF, eu aconselho a você a ler esse documento, estudar esse documento, divulgar esse documento. Nós precisamos entender que se nós, nessa nossa luta contra a implantação do aborto, se nós estávamos lutando, não é, batalhas importantes, agora, a partir de maio de 2012, o que nós temos é uma guerra mundial, uma guerra total. Nós temos algo de trágico e terrível que está acontecendo no mundo inteiro a partir de maio de 2012 com relação ao aborto. Não é exagero. Nós estamos falando aqui de genocídio, estamos falando de morte de milhões e milhões de crianças no mundo inteiro se esta nova estratégia for implantada. Por isso, nós, com a graça de Deus, temos pessoas que se dedicam ao estudo dessas questões do aborto, já vinham acompanhando toda a implantação dessa nova estratégia. O quebra-cabeça não fazia muito sentido. A partir de 2002, há 10 anos atrás, começou a ser implantada essa nova estratégia. Agora, em 2012, foi lançado o Projeto Mundial. Essa nova estratégia é algo realmente diferente que nós não conhecíamos e que irá permitir o aborto de forma mais fácil, mais simples, né, no mundo inteiro, mesmo nos países onde o aborto é ilegal, e irá fazer com que milhões e milhões de crianças morram. Milhões de crianças. Então, a coisa é de uma gravidade, né? De uma enormidade que nós todos precisamos conhecer o que é que está acontecendo. Ok? Então, sem mais delongas, sem falar mais daquilo que é a gravidade dessa situação e a urgência dessa situação, eu então coloco na mão de vocês este documento para ser estudado. Nós iremos nos encontrar agora toda semana, durante algumas semanas, para estudar esse documento, para vermos, não é, de forma detalhada o que é que nós temos como nossos adversários, porém
uma grande graça de Deus. Nós somos o pequeno Davi, que pode sim derrotar o Golias. Se nós lançarmos um alerta com relação a essa realidade, o Brasil, não é? O nosso país, dentro desta estratégia mundial, ele é, digamos assim, como que a primeira pedrinha que cai no dominó. Se nós aqui do Brasil começarmos a fazer algo, muita coisa pode ser evitada no resto do mundo. Também é necessário que as pessoas, principalmente os homens de igreja, a Igreja Católica, tomem consciência disto, né? Vamos procurar então conhecer o que é que está acontecendo. Bom, vamos para o sumário. Se você tem aí o documento, se você já baixou o PDF, no sumário, depois da apresentação e objetivos, você tem lá uma introdução e então tem as chamadas 3 estratégias da cultura da morte. Foram 3 estratégias que foram implantadas aos poucos, não é? A primeira teve a validade de 1952 até 1990, a segunda de 90 em diante e a terceira começa agora, nesse ano de 2012. Não é? É importante que vocês saibam que essas estratégias não são simplesmente pessoas que acham que o aborto é um direito, então indivíduos livremente se reuniram para colocar e implantar essas estratégias. Não. Tudo isso aqui é subvencionado pelas grandes fundações. Então, número 3, o papel, né, das grandes fundações nisso tudo. No número 4, nós iremos ver como é que o governo brasileiro está sendo protagonista em toda essa realidade, não é? E implantando uma nova política. No número 5, iremos ver que essa política não pertence originalmente ao governo brasileiro, não foi inventada por ele, não é? Qual é a origem dessa nova política que vem dessas grandes fundações e como é que essa nova política foi sendo bolada aos poucos, né? Em várias fases. Primeiro, o protocolo de atenção pós-aborto foi um primeiro passo. Depois, as iniciativas sanitárias no Uruguai, Consórcio Internacional para Contracepção de Emergência, Consórcio Internacional para o Aborto Médico, a promoção do aborto no segundo trimestre e assim por diante. Ou seja, o documento continua, o sumário, de tal forma que chegamos ao número 14, que é a nossa conclusão. O governo brasileiro inicia a ofensiva internacional. Ou seja, nós, no Brasil, estamos digamos assim, num ponto de observação privilegiado. Nós estamos vendo o que está acontecendo no nosso país e isto vai ter influência no mundo inteiro. Aquilo que nós tínhamos denunciado já aqui no nosso site, em alguns parresias, a respeito da atuação do governo brasileiro na questão do aborto, a coisa é muito maior, porque não se trata somente do aborto no nosso país, trata-se de uma realidade mundial. Então vejam só, gente, aqui nós temos que, desde o início, saber que nós temos que enfrentar toda essa realidade com muita oração, com muita confiança em Deus, mas sabendo que não basta só a gente rezar, a gente precisa agir. E a primeira coisa que a gente deve fazer para agir é saber o que está acontecendo. Então, você precisa estudar esse documento de 33 páginas, saber o que está acontecendo, não é? Mas quando eu digo estudar, é estudar mesmo, não é, eu vou dar uma lida. Não, não é dar uma lida, é estudar. Porque se nós formarmos uma elite de pessoas que realmente sabem o que está acontecendo, nós poderemos fazer algo. Não se trata aqui de um padre, o padre Paulo Ricardo, na internet dar um alerta e a gente fazer um abaixo-assinado. Não, não é isso. A gente precisa
ter consciência do que é que nós estamos fazendo e contra o que é que nós estamos lutando. Então, esse documento que nós estamos lançando hoje no site, ele tem objetivos muito claros, né? Então, eu vou ler os objetivos desse documento na página 3. Você pode me acompanhar. A implantação mundial do aborto segue uma agenda inaugurada em 1952, quando o mega-bilionário John Rockefeller III fundou em Nova York o Conselho Populacional, Populational Council em inglês, com a finalidade de implementar políticas internacionais de controle de crescimento populacional, hoje não apenas ainda em vigor, como também mais ativas do que naquela época. Então nós estamos aqui diante de algo que começou em 1952. Isto que começou em 52 tem uma finalidade bem específica. Deixa eu já esclarecer desde o início. Por que é que estas pessoas estão tão interessadas no aborto? Várias razões, mas a primeira delas eu quero que você entenda. Veja só. A democracia no mundo, ela está baseada numa realidade, que é uma distinção entre direito humano, os direitos humanos e aquilo que são as leis positivas. Não é? Os direitos humanos seriam uma realidade, uma série de direitos que estão na própria realidade, fundamentados na própria realidade do ser humano, que não são concedidos por ninguém, por nenhum governo, por nenhuma Constituição, nenhum Congresso. Ou seja, todas as pessoas que nasçam simplesmente pelo fato de serem humanas têm esses direitos. Isto é diferente das leis que se votam no Congresso. Isso é diferente até mesmo de uma Assembleia Constituinte. Vamos supor, nós tivemos aqui no Brasil, né? Na década de 80, uma Assembleia Constituinte, votaram a nossa Constituição, fizeram a nossa Constituição, porém, essa Assembleia Constituinte que fez a Carta Magna, a lei mais importante da nossa nação, essa Assembleia Constituinte não tem poder de mudar os direitos humanos. Os direitos humanos devem ser reconhecidos somente. Porque, nós sabemos, eles nos são dados por Deus, ou seja, na própria realidade, estão na estrutura, não é? Da própria realidade enquanto nós, seres humanos. Pois bem, esses direitos humanos são intocáveis. O que é que acontece? Quando você pega um direito humano básico, que é o direito à vida, não é? E torna este direito humano, que está acima das leis, que é anterior a qualquer lei, não está no poder de nenhuma Assembleia Constituinte, de nenhum Congresso, etc. Quando você pega esse direito e coloca esse direito debaixo do poder humano, de uma Constituinte, de um Congresso, de um Parlamento, de um Senado, de uma Câmara de Deputados, você está aqui implantando, colocando as bases de um poder ditatorial total. Ninguém vai mais poder dizer nada contra você. Por quê? Porque você é o poder máximo. Está entendendo? Você está dizendo o que pode, o que não pode. Quem tem direito de viver, quem tem direito de morrer. Você se constituiu em Deus. Você é o Deus. Então, vejam, aqui não estamos falando de Estado laico, nós estamos falando de Estado que tomou o lugar de Deus. É a idolatria, né, em si mesma. Aqui é a realidade. Então, não sei se você entendeu, vejam a lógica da coisa. Eu sou um mega bilionário, né? Eu sou um sujeito que tem muito dinheiro. Ora, dinheiro eu já tenho. Qualquer coisa está dentro do meu orçamento. Eu posso comprar qualquer coisa. Então, o que é que eu quero além de dinheiro? Eu quero poder. Ora, para ter poder e para eu controlar as pessoas,
não é? Existe poder maior do que você decidir quem vive e quem morre. Quem tem direito de nascer, quem não tem direito de nascer. Quem deve morrer, quem não deve morrer. Não é? De tal forma que toda essa situação que nós temos atualmente começou lá atrás, quando o John Rockefeller I disse para o seu filho, para o John Rockefeller II, meu filho, você não precisa mais preocupar com a nossa empresa. Nós já somos magnatas do petróleo, nós já temos muito dinheiro, você vai fazer outra coisa. John Rockefeller II, então, começou essa realidade chamada Fundação Rockefeller, onde o dinheiro da sua fundação começou a ser usado para aqueles interesses do John Rockefeller II. E ele começou desde o início a estudar uma coisa chamada o eugenismo. Não é? Nós estávamos aqui antes da Segunda Guerra Mundial. E o eugenismo não havia ainda sido taxado, carimbado, digamos assim, com a fama do nazismo, não é? Porque o nazismo é um eugenismo, ou seja, Hitler achava que ele tinha o direito de decidir quem é que ia morrer, quem ia nascer, porque somente a raça eleita, não é? Somente a raça ariana é que poderia viver, não é isso? Infelizmente, houve a Segunda Guerra Mundial, mas houve um efeito positivo depois da Segunda Guerra Mundial, que é essa coisa de que o eugenismo, ou seja, essa decisão de quem vai nascer e quem vai morrer, tornou-se claramente uma estratégia nazista e ninguém mais quis ouvir falar de eugenismo. Então se mudou a linguagem. Depois da Segunda Guerra Mundial, na passagem do John Rockefeller II para o John Rockefeller III, se começou a mudar a linguagem e se começou a falar de controle populacional. Como por uma série de detalhes que não convém aqui, né, detalhar, senão nós vamos nos perder em muitos detalhes, eu estou dando para você uma história na sua essência, como por uma série de realidades, o John Rockefeller III não conseguiu fazer com que a sua fundação, a sua própria fundação, seguisse o caminho de controle populacional que ele desejava, ele então iniciou o Populational Council, o Conselho Populacional, que era subvencionado, né, pela sua fundação e que tinha essa finalidade, o controle populacional. Ora, atrás dessa ideia de controle populacional está a realidade de que este homem, este multibilionário, ele gostaria de ter mais poder e decidir o rumo do mundo. Não é? Evidente que, a partir disso, o homem começou a também convidar outras fundações. E a primeira fundação que ouviu esse apelo foi a Fundação Ford. Quando John Henry Ford morreu, ele deixou somente 10% da sua fortuna, do seu patrimônio, para a sua família, e os outros 90% ele destinou à Fundação Ford. Naquele momento, a Fundação Ford tornou-se a maior fundação do mundo, sendo que a Fundação Rockefeller tomou o segundo lugar. E assim, as coisas foram aumentando, não é? De tal forma que as grandes fundações internacionais foram aos poucos sendo cooptadas para essas estratégias de tomada de poder. Você vai dizer, Padre Paulo Ricardo, isso daí soa como uma teoria da conspiração. Tudo bem, estou dando a você esses detalhes, mas nós temos documentos que nos falam disso.
documentos das próprias fundações, onde você lendo com sabedoria, você consegue enxergar o que é que essas fundações estão fazendo. Se você der uma olhada no nosso documento aqui, nosso dossiê, na página número 6, você tem ali uma série de documentos importantíssimos que, além de ler essas 33 páginas que estão aí no seu PDF, você pode também baixar, não é, esses documentos. Por exemplo, você tem aqui as 80 páginas, né, do chamado relatório Rees. O relatório Rees é o fruto de uma comissão do Congresso americano, a Rees Committee, a comissão Rees, onde se estudou a fundo as atividades das fundações chamadas isentas, né? Fundações que tinham isenção de impostos. Por quê? Porque o Congresso americano começou a ver que essas fundações estavam usando a sua isenção de impostos e o seu poder contra a própria democracia e contra os valores da Constituição americana. Infelizmente, ou seja, eles fizeram um ótimo estudo, está aqui, 80 páginas para você estudar e dizer não é invenção de Padre Paulo Ricardo. Está entendendo? Você pode ver o que é esta comissão Rees e o relatório Rees. Pois bem, eles se dedicaram, né, a estudar, infelizmente não terminaram o estudo porque, é claro, a pressão das fundações fez com que todo mundo se calasse. No entanto, o estudo foi iniciado, o estudo foi feito, está aqui, né? Para você ver como é que isto tem a influência do Rockefeller em cima da Fundação Ford e Companhia Limitada e como é que se iniciou lá atrás com o Rockefeller em 52 e na década de 90 a Fundação Ford tomou um protagonismo extraordinário. Nós temos aqui, então, um relatório da própria Fundação Ford, né, Saúde Reprodutiva, uma estratégia para os anos 90. É um condensado do relatório de 1990, elaborado pelo Dr. José Barzelato e Margaret Hempel. Está aqui para você o link, né? Está à sua disposição e, inclusive, o original em inglês, se você quiser estudar o original em inglês. Além disto, tem para aplicação aqui no Brasil, para você estudar e ver, né, as várias fundações internacionais começaram nessa questão de controle populacional, etc. e tal, essas estratégias que nós iremos estudar a fundo. A fundação que ficou encarregada simplesmente por divisão de trabalho, né, ficou encarregada do Brasil, foi a Fundação MacArthur. Então, está aí, Lessons Learned, o relatório do trabalho da Fundação MacArthur no Brasil. Como é que, então, essas grandes fundações realizaram o seu trabalho aqui no Brasil. Por que é que essas coisas, né, aqui no Brasil não tiveram o mesmo efeito do que, por exemplo, nos Estados Unidos, que já há tanto tempo se tem o aborto legalizado, ou na Europa, onde em tantíssimos países já se tem o aborto legalizado? Por que na América Latina o aborto não foi legalizado? É por causa de uma questão de timing, por causa de uma questão de cronograma, porque os países da América Latina tiveram ditaduras militares que impediam o dinheiro dessas fundações de entrar. Então, nós estamos, graças a Deus, atrasados no cronograma, mas vejam, este continente católico chamado América Latina ainda resiste bravamente à questão da legalização do aborto. Então, aí você já compreende como a Igreja Católica desempenha um papel fundamental em deter esta realidade desta estratégia. Mas, enfim, isso tudo aqui é uma visão geral para você entender que existe realmente uma realidade que são as fundações por trás disso tudo. São documentos, repito mais uma vez, não é teoria da conspiração,
Não é coisa da minha cabeça, os documentos estão aí. Se você estudar, você irá constatar que o que eu estou dizendo é a absoluta verdade. Não é? E que, portanto, você só pode ter duas alternativas aqui. Ou conhecer, estudando a fundo, e então você se torna responsável por aquilo que você conhece, e então deve reagir, espero, positivamente, fazendo algo pelo bem, não só do nosso país, não só das crianças brasileiras, dos nascituros brasileiros, mas do mundo inteiro. O que nós iremos ver, o que é que nós poderíamos fazer concretamente. Ou então, você esquece o que eu estou falando e faz de conta que você nunca ouviu falar disso. E então vai cair na chamada ignorância afetada, que Deus depois irá cobrar de você. Ou seja, como o que eu estou dizendo é muito incômodo, como o que eu estou dizendo exige de você uma atitude, não é? Então você adota aquilo que é a política do avestruz, não é? Põe a cabeça no buraco e faz de conta que o mundo continua ordeiro e feliz, né? E assim você vai para frente. Problema com a política do avestruz, né? Você certamente não será isento de culpa. E como existe um Deus que vai julgar o céu e a terra e vai julgar a sua vida, né? Depois você vai ter que responder por essa sua ignorância afetada e essa sua covardia. Então, vamos estudar, né? Vamos à obra, vamos para frente. Você precisa se dar conta das coisas que estão sendo feitas no nosso mundo. Na página 6, então, nós temos de forma condensada o programa das 3 estratégias, né? As 3 estratégias da cultura da morte. A primeira que vigorou de 52 a 90, a segunda que esteve em preparação desde meados de 70, mas foi implantada em 1990, e a terceira estratégia que foi preparada desde 2002 e agora então foi lançada a nível mundial em maio deste ano, 2012, tendo o Brasil como, digamos assim, o olho do furacão, que de alguma forma irá afetar o resto do planeta. Na página 7, nós podemos então entender qual foi a primeira estratégia. É importante a gente se dar conta dessas estratégias que estão lá atrás, para a gente entender por que é necessária essa terceira estratégia. Eu quero ensinar para vocês uma coisa que tenha lógica, começo, meio e fim. Que você entenda que as coisas são articuladas e que as maldades que se fazem nesse campo do aborto não são como cogumelos que brotam na grama espontaneamente, mas que são coisas articuladas, orquestradas, financiadas e pensadas, né? Para afetar não somente a moralidade no mundo inteiro, mas este fazer cair, ruir a moralidade e o direito dos nascituros, os direitos humanos, tem uma finalidade muito específica, que é uma estratégia de domínio e de poder. Ok? Então, na página 7, você encontra lá a primeira estratégia, os serviços de planejamento familiar e legalização do aborto. Ora, nós estamos na década de 50, não é? E depois da Segunda Guerra Mundial, isso é sabido, não é? Houve um boom demográfico, não é? No planeta. Muito bem, esse boom demográfico, esse crescimento demográfico foi usado pelos estrategistas da Fundação Rockefeller como argumento para dizer, vejam, nós precisamos de um controle populacional. Como que nós
vamos colocar isso na mentalidade das pessoas que estavam se reproduzindo, né? Vocês sabem perfeitamente, na sua família, você pode olhar quantos filhos, por exemplo, nasceram do seu avô ou do seu bisavô, né? Não eram raras as famílias com 10 filhos, com 12 filhos, etc., né? As coisas eram bem diferentes daquilo. Hoje você tem um filho, 2, com muito favor. Não é isso? O crescimento populacional do Brasil já se tornou negativo. Nosso país já está decrescendo. Como é que se mudou de 1950 para cá, para isso que nós temos hoje? São os tempos modernos. Isso tudo aconteceu automaticamente. Isso tudo aconteceu porque são a mentalidade atual. Isso é automático. Não é automático. Tudo isso foi pensado. Tudo isso foi programado. Não é teoria da conspiração. Estão aqui os documentos, estão aqui os estudos. Estude e você verá. Muito bem. A primeira estratégia, então, o que é que nós precisamos fazer? Vamos controlar a população? Então, precisamos controlar, digamos, o comportamento da população? Temos uma estratégia para controlar e ter mais poder? Como é que nós vamos fazer isso? Com um povo que quer se reproduzir tanto, né? As pessoas que estavam se reproduzindo tanto, que tinham tantos filhos, que estavam felizes, a guerra tinha acabado, etc. Tanta gente fazendo filho. E aí? O que é que nós vamos fazer para mudar? São etapas. As coisas foram geradas estratégica e lentamente. Primeira etapa da estratégia foi o estabelecimento de uma rede mundial de especialistas e centros de estudo de demografia que pudesse dar apoio às fases seguintes. Então, quando lá na frente alguém dissesse, olha, precisamos controlar a população porque isso é um problema estratégico para os Estados Unidos. Mas quem está dizendo isso? Vejam, nós temos esses estudiosos, nós temos esses centros de estudo demográfico, todos eles unanimemente estão dizendo isto. Está entendendo? Então a coisa foi articulada assim. A primeira coisa, né? O estudo populacional, que pudesse dar apoio às fases seguintes. George Martini, presidente da Associação Brasileira, Jorge Martini, presidente da Associação Brasileira de Estudos Populacionais, em um extenso documento intitulado O Papel dos Organismos Internacionais na Evolução dos Estudos Populacionais no Brasil, relata, na qualidade de testemunha ocular, o efeito que os recursos das organizações Rockefeller tiveram no redirecionamento dos estudos demográficos no Brasil a partir dos anos 50. Você quer estudar? Está aqui no nosso documento um amplo trecho que você pode ler. Está aqui o link onde você pode baixar o documento. Nada disso é delírio. Tudo isso que eu estou dizendo aqui, gente, isso aqui é fruto de anos de estudo, de pessoas que estão empenhadas nesta causa de defesa da vida e que há anos vêm acompanhando tudo isso. O problema é que a população brasileira nada sabe. Nós chegamos a uma situação em que nós precisamos romper esse silêncio e as pessoas precisam saber o que é que realmente está acontecendo. A segunda etapa, primeiro, estudo populacional, demografia. Segunda etapa, o estabelecimento de programas de planejamento familiar nos países de terceiro mundo. Ou seja, os países de terceiro mundo estão crescendo, estão ficando pobres, são miseráveis. Por quê? Porque tem corrupção dos políticos? Ou porque estão sendo explorados? Ou porque isso, aquilo? Não. O problema dos países do terceiro mundo é que tem gente demais. Ponto. Vejam que isso é uma conclusão que não é óbvia, mas é uma conclusão que foi colocada deliberadamente como a segunda etapa. Terceira etapa, um lobby, ou seja, uma pressão junto ao governo federal americano para que reconhecesse que o problema da população mundial é uma questão de segurança interna dos Estados Unidos. Então, uma sensibilização do governo americano, vejam, estão crescendo
as populações no mundo inteiro, é necessário que então a ONU tome providências, os Estados Unidos tome providência para o seu próprio bem. Né? O meio fundamental, página 8. O meio fundamental, através do qual pretendia-se obter o controle populacional na perspectiva dessa primeira estratégia, lembrem-se que nós estamos na primeira fase, consistia na legalização e na implantação de serviços de saúde, entre os quais o planejamento familiar e também o aborto. Importa ressaltar, para as finalidades destas notas, que, para executar a etapa do estabelecimento de programas de planejamento familiar nos países do terceiro mundo, o Conselho Populacional, leia-se Fundação Rockefeller, os Rockefeller, decidiu desenvolver e difundir o uso do DIU, o dispositivo intrauterino, em todo o mundo. A parte mais importante dos serviços de planejamento familiar implantados sob orientação do Conselho Populacional consistia em inserir DIUs nos úteros femininos. Deve-se notar, entretanto, que os DIUs já eram conhecidos desde os anos 20. Então, vejam como é importante isso daqui, gente, para vocês notarem que não é assim, são os tempos modernos. Não são os tempos modernos, as coisas não são inevitáveis. Não existe essa inevitabilidade. As coisas podem ser detidas se nós soubermos que estão sendo planejadas e soubermos como elas estão sendo enfiadas goela abaixo na nossa população. O DIU existia desde a década de 20 e ninguém distribuía isso no mundo. Por quê? Porque as pessoas não tinham coragem. Veja só, vamos ler o texto aqui. Os primeiros dispositivos intrauterinos foram inventados nos anos 20 por Grafenberg, na Alemanha, e Hayre, na Inglaterra, e consistiam de serpentinas de prata de 13 milímetros de diâmetro. Inseridos através da sérex dilatada sem anestesia, os anéis de Grafenberg frequentemente levavam a infecções com inflamações pélvicas, endometrite, septicemia, peritonite. Na época da década de 30, essas complicações levaram ao abandono completo do anel de Grafenberg na Europa. Após a Segunda Guerra Mundial, o Japão, que havia embarcado com um intensíssimo esforço de controle de natalidade, conforme será dito mais adiante, além de legalizar o aborto de forma bastante ampla e facilitada, estimulou pesquisas sobre os contraceptivos e os DIUs feitos de nylon e polietileno. Essas pesquisas atraíram a atenção de norte-americanos em geral e do Conselho Populacional em particular. Então vejam só, a partir das pesquisas feitas no Japão, os Rockefeller disseram, puxa vida, está aí, resolvido o nosso problema. Né? Nós queremos um controle populacional? Vamos implantar DIU. Mas DIU de prata dá problema. Não, agora nós temos uma nova técnica, temos o nylon polietileno. Vamos lá. As pesquisas iniciais do Conselho Populacional com o DIU foram realizadas nos Estados Unidos para evitar a alegação de que os americanos estariam utilizando outros povos como cobaias. Subsequentemente, os DIUs foram entregues às comissões locais de diversos países para que fossem ali examinados e a decisão de utilizar os partícips das próprias autoridades do lugar, para que o DIU fosse, aspas, aceito como seu próprio método e não apenas como um método importado dos Estados Unidos. E assim por diante. Então vejam como tudo isso foi feito, né? E então hoje se tem o DIU como um dos recursos mais óbvios. Era um recurso abortivo esquecido no fundo da gaveta. Se não fossem os Rockefeller, esse negócio não estava hoje no mundo inteiro, em todos os países, e não teriam sido disseminados assim. Vejam, não se trata de coisas inevitáveis, não são inevitabilidades, mas são coisas premeditadas e pensadas, ok? Chegamos à segunda estratégia, o nosso tempo já vai se esgotando, nós vamos estudar isso daqui juntos, estamos já na página 8. Vocês estão se perguntando, o que é que nós vamos fazer, Padre Paulo? Para onde nós vamos? O que podemos fazer? Primeira coisa, o que nós podemos e devemos fazer é estudar. Vamos difundir esse documento
para a sua lista de e-mail, fazer grupos de estudo, pessoas que estudem isso daqui, para nós sabermos o que está acontecendo. E a partir disso, podemos tomar atitudes pessoais. Porque se você não tem acesso aos documentos, se você não sabe o que está acontecendo, uma pessoa chega e diz, olha, o que está acontecendo aí agora no Brasil, né? Isso daí é uma estratégia mundial que não tem nada a ver com o governo Dilma. O governo Dilma está sendo usado como garoto de recado, como ator principal dessa realidade, porque, na verdade, o que está por trás são as grandes fundações e o Bill Gates está nessa história também. A Fundação Bill Gates também? O que é isso? Isso é teoria da conspiração. Bill Gates e Dilma, o que tem a ver? A Dilma é socialista, o Bill Gates é capitalista, não podem estar juntos, não é isso? Não, eles estão juntos, sim. E como? Vamos estudar? Né? Vamos estudar. A realidade está aqui, documentada para o seu conhecimento, tá bom? Então, essa é a nossa primeira aula. Na semana que vem, nós nos reunimos mais uma vez para darmos mais um passo. Por enquanto, vá lendo, vá estudando, faça o download. Se você puder, imprima, pegue lápis, caneta, vá anotando do lado, leia, releia, veja e reveja, até que você saiba todas essas informações não somente com perícia e exatidão, mas também com profundidade, né? Vamos então agora dar um pequeno intervalo, voltamos para breves perguntas que alguém possa ter e depois encerraremos a nossa aula ao vivo dessa semana. Deus abençoe, até daqui a 5 minutinhos. Muito bem, nós retornamos para responder as perguntas de vocês. Bom, vamos primeiro responder a pergunta que é ao mesmo tempo do Victor e do João Carlos, que querem saber quem é o autor desse documento. Vejam só, por enquanto, receba o documento, estude, não tem autor por enquanto. Por quê? Porque nos próximos dias, daqui a 1 ou 2 dias, esse documento que está sendo estudado, é possível que ele seja aprovado e seja divulgado em nome de uma instituição, ok? Então, por enquanto, não tem autoria. Eu estou dando para vocês esse documento em primeira mão, tá? Eu recebi autorização para divulgar e começar imediatamente a divulgação desse documento, tá bom? Por quê? Porque é urgente, Então, vocês viram que nós tínhamos um tema para a aula de hoje, agora nós temos esse outro tema que é mais urgente. Nós já vimos estudando há algumas semanas essa situação, tive que fazer uma série de viagens aí que vocês viram que eu desmarquei aulas ao vivo, etc. Por quê? Porque nós estamos empenhados também nessa realidade, não é? De defesa da vida. Vamos fazer isso, colocar de uma forma ampla. Pois bem, então, por enquanto, o documento fica sem autor, mas é um documento que você já pode ir estudando, já pode ir adiantando. O que eu estou fazendo com vocês do site, né, digamos assim, uma espécie de furo de reportagem. Eu estou dando para vocês o que ninguém ainda tem, ok? Mas nos próximos 2 ou 3 dias, nós vamos, então, divulgar a autoria do documento, etc. Ok? Por enquanto é isto. Com relação a autoridades da igreja, né? O Nafufo pergunta com relação à CNBB, o Philip Jordan pergunta com relação ao Papa, sei lá mais quem, o Victor, né? Pergunta com relação a iniciativas da igreja, etc. Ou seja, por que é que ninguém está sabendo? Por que é que ninguém está sabendo? Bom, ninguém está sabendo porque as pessoas ainda não foram informadas. Eu estou dando para vocês um negócio que realmente é novidade, não é? Realmente é novidade, mas as pessoas iremos procurar informar, não é? Os nossos bispos, os nossos pastores, para que eles tomem providências com relação a isso, não é?
se pergunta por que é que dentro da Igreja Católica, é o Victor que pergunta, parece que existe gente que é contrária ao combate. Bom, porque das duas uma, ou porque essas pessoas não são informadas, ou porque existe algum problema moral, né? Ou elas são ignorantes e não têm culpa, porque não sabem da coisa, né? E precisam ser informadas, ou elas têm algum problema moral, porque não querem saber, por covardia, ou sabem e não querem tomar atitudes porque são coniventes. Alguma razão existe. Os membros da igreja, existem membros da igreja que são pecadores, isso não é novidade, né? Então, a igreja é imaculada, mas os membros da igreja não são imaculados. Então, aqui, infelizmente, é o que nós podemos responder até agora. Então, ou não sabem, ou então tem algum problema moral atrás da história. O Jean diz assim: o feminismo seria um dos principais instrumentos para a legalização do aborto? Perfeito, Jean. Nós iremos estudar isso a seu tempo. Não vou adiantar o assunto, mas também a chamada, aspas, liberação da mulher está dentro das estratégias dessas fundações internacionais, tá bom? Ficamos por aqui hoje, né, porque o nosso tempo está estourando, e não somente isso, porque eu sou padre e recebi um chamado agora urgente para atender um doente e eu tenho que ir lá, né, atender o doente. Vocês têm que entender que, antes de tudo, eu sou sacerdote, né? Então, como o nosso horário também se encerrou aqui, né, eu peço então a vocês que estudem, né? Nós temos aí um osso para roer, uma coisa muito importante, e vamos ver então o que é que nós podemos fazer de bem, né, para que nós realmente sejamos, né, cristãos. Num livro do C.S. Lewis, Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, Screwtape Letters em inglês, o diabo diz ao seu aprendiz como é que ele deve levar uma alma para o inferno. Ele diz assim: faça com que as suas orações sejam muito piedosas, mas ele não se preocupe com o reumatismo da sua mãe, né? Com os problemas, as doenças das pessoas reais e concretas que estão ao redor. Então, orações muito piedosas, mas nada de caridade concreta, de amor, né, vivenciado e real. Nós precisamos, se somos cristãos, viver a caridade de forma real e concreta. Senão, as nossas orações piedosas estarão agradando mais ao diabo do que a Deus. Então, vamos fazer a nossa parte, vamos estudar. Deus abençoe vocês. Nós nos vemos na semana que vem, se Deus quiser, quem sabe com algumas novidades a mais, né, sobre a autoria deste documento. Vamos pedir a intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até semana que vem, se Deus quiser.